Bom, turma, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês a resolução do exercício que a gente passou na aula passada, tá bom? Então o exercício dizia o seguinte, que a gente tem uma titulação de 25 ml de uma solução de HCl cuja concentração é 0,1 mol por litro, então eu vou até aproximar aqui, certo? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá? A gente tem isso daqui, ó. A gente vai ter, presta atenção aqui no cursor do mouse, certo? Aqui, então, ó, a gente tem o que? Uma solução de HCl, 25 ml dessa solução, tá aqui 25, cuja concentração é 0,1 mol por litro. E a gente está titulando essa solução como uma solução de NaOH, que é uma solução de hidróxido de sódio, na concentração de 0,05 mol por litro. Então, a solução de HCl é o titulado, certo? Que é um ácido forte, a gente sabe que o ácido clorídrico é um ácido forte. E a solução de NaOH é o titulante, que também é chamado de solução padrão, tá? Vocês devem lembrar que nas nossas aulas a gente falou, né, que a solução padrão sempre vai ser forte, ou seja, se for um ácido é um ácido forte, se for uma base é uma base forte. Nesse caso, o hidróxido de sódio, que é um NaOH, é uma base forte, certo? Cuja concentração é 0,05 mol por litro. Bom, aí eu coloquei a reação aqui em cima, tá? Aqui a reação HCl mais NaOH formando NaCl e água. Ou seja, ácido clorídrico, meu titulado, mais hidróxido de sódio, solução padrão, titulante, formando cloreto de sódio mais água. Bom, então, basicamente, essa questão ele pede para a gente calcular o pH em 4 momentos da titulação. Quando, deixa eu colocar aqui, quando o volume de hidróxido de sódio adicionado é zero, certo? Quando o volume de hidróxido de sódio adicionado for 20 ml, tá aqui, quando o volume de hidróxido de sódio adicionado for 20 ml, tá? Quando o volume de hidróxido adicionado for de 50 ml, aqui, ó, presta atenção no cursor, certo? E quando o volume de hidróxido de sódio for de 60 ml, tá aqui, presta atenção no cursor, 60 ml. Bom, nessa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é calcular o volume de hidróxido de sódio necessário para se atingir o ponto de equivalência, certo? Então, essa daqui, ó, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Calcular, certo? A primeira coisa que a gente tem que calcular é qual o volume de hidróxido de sódio, certo? Eu devo adicionar aqui, ó, qual o volume de hidróxido de sódio eu devo adicionar aqui, certo? Na minha solução de HCl para que seja atingido o ponto de equivalência. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Então, minha gente, certo? Como é que a gente calcula? Então, aqui a reação, a gente observa, ó, que 1 mol de HCl, aqui, ó, 1 mol de HCl reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Ou seja, no ponto de equivalência aqui, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que o número de mols de HCl, certo? No ponto de equivalência, o número de mols de HCl é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. A gente viu nas nossas aulas, né, a gente falou isso, que no ponto de equivalência, as quantidades de titulante e titulado vão ser iguais, obedecendo à estequiometria. As quantidades são iguais, obedecendo à estequiometria de titulante e titulado no ponto de equivalência, certo? Observe que nessa reação eu tenho só 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio. Portanto, no ponto de equivalência, o número de mols de HCl é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Então, a gente vai resolver isso. Então, vocês também têm que lembrar o seguinte. Lembrem do seguinte, certo? Eu vou fazer bem aqui, tá? Vocês têm que lembrar do seguinte. Então, turma, uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, certo? Para resolver essa parte aqui do exercício, tá?
que vocês têm que lembrar que a molaridade, vou fazer aqui, ó, a molaridade ou a concentração molar, certo? Ela é igual ao número de mols pelo volume, tá? Pelo volume, sendo que esse volume aqui é em litros. Ou seja, se eu rearranjar essa equação aqui, ó, multiplicando, né, esse vezes esse, a gente vai ver o quê? Que o número de mols, quem é o número de mols? O número de mols é a concentração molar vezes, tá? Vezes o volume, certo? Ou seja, o número de mols, né, rearranjando essa equação, o número de mols é a concentração molar vezes o volume. Por isso, né, agora deixa eu tirar isso aqui, tá? Deixa eu tirar tudo isso. Por isso que a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o quê? Se o número de mols é a molaridade vezes o volume, então o número de mols de HCl vai ser a molaridade do HCl vezes o volume de HCl. Vai ser igual o número de mols de NaOH é a molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH. Certo? Ora, a gente viu aqui, ó, aqui, certo? Que a molaridade do HCl é 0,1 mol por litro, o seu volume é 25 ml. Certo? Então, tá, é só colocar aqui a molaridade 0,1 mol por litro vezes o volume 25 ml. Vai ser igual a molaridade do NaOH, que é 0,05 mol por litro. E qual o volume de NaOH? Que é esse daqui, é o que a gente quer descobrir. Tá? É o que a gente quer descobrir. Então, mol por litro aqui, ó, cancela com mol por litro aqui, tá? Sobra unidade de medida de volume, que é ml, e rearranjando, multiplicando 0,1 vezes 25, né, e dividido por 0,05, 0,05 passa para o outro lado aqui, ó, dividindo, tá? Ele passa para o outro lado aqui, dividindo, certo? Então, 0,1 vezes 25 dividido por 0,05, isso tudo vai dar quanto? Vai dar 50 ml. 50 ml é o volume de NaOH que eu devo adicionar aqui para ser atingido o ponto de equivalência, quando as quantidades de ácido e base são iguais, dentro da estequiometria. Baseando nisso, a gente vai agora calcular o pH em cada ponto da titulação, certo? Em cada ponto da titulação. Então, primeiro, qual é o pH? Qual o pH, tá? Qual o pH quando o volume, certo, de hidróxido de sódio é zero, adicionado é zero. Ora, quando o volume de hidróxido de sódio é zero, quer dizer que não foi adicionado nada. Ainda não foi adicionado nada na solução de hidróxido de sódio. Isso quer dizer que lá no Erlenmeyer eu só vou ter HCl. Eu só vou ter HCl. E eu só vou ter HCl, certo? E o HCl, ele se ioniza dessa forma aqui, ó. O HCl se ioniza dessa forma, certo? Liberando H+, e Cl-. Ou seja, se a concentração do HCl lá é 0,1 mol por litro, certo? Depois que ele se ioniza completamente, lembre que o HCl é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, ele se dissocia completamente liberando H+, e Cl-. Então, após a completa dissociação dele, ele é completamente consumido, então a concentração no final da dissociação dele é zero, e ele vai liberar, então, 0,1 mol de HCl e 0,1 mol de cloreto. Ele libera. Ou seja, a gente observa que quando o volume de base adicionado é zero, tá? É zero, certo? A concentração inicial do ácido é igual à concentração
de H+ liberado para a solução. É igual a concentração de H+ liberado para a solução, que é quem? Que é 0,1 mol por litro. A concentração inicial aqui do ácido, 0,1 mol por litro, né, vai ser igual a concentração, né, de H+ após a completa dissociação do HCl. Então, aplicando aqui a fórmula do pH, lembre que o pH é menos o log da concentração de H+. Então, eu vou ter o quê? Que o pH vai ser menos o log de 0,1. Fazendo esse cálculo, a gente encontra que o pH é 1. Certo? Então, o pH é 1 quando a gente não adiciona nada de base. Tá bom? Agora, qual o valor do pH após adicionado, né, 20 ml de NaOH? Vamos aproximar aqui. Certo? Então, ó, após adicionado 20 ml de NaOH, observe que a gente calculou que o volume no ponto de equivalência de NaOH é 50. Foi o que a gente calculou. Ora, se eu estou adicionando 20 ml de NaOH, certo, aqui, quer dizer, então, que eu estou antes do ponto de equivalência. Nesse momento da titulação, quando eu adiciono 20 ml de NaOH, eu estou antes do ponto de equivalência. Se eu estou antes do ponto de equivalência, tá? Aqui, ó, se eu estou antes do ponto de equivalência, quem é que vai estar em excesso? A base ou o ácido? Tá? Antes do ponto de equivalência, nesse caso, o titulado vai estar em excesso. No caso, o ácido vai estar em excesso. E o pH, certo? Antes do ponto de equivalência, ele é determinado pela concentração de ácido em excesso. Tá aqui, ó. O pH vai ser determinado pela concentração de ácido em excesso. A gente viu, né, que a concentração do ácido é igual à concentração de H+, que é liberado por meio. Então, a concentração do ácido em excesso vai ser igual à concentração de H+ liberado por meio. E a gente tem essa relação aqui. Tá? Essa aqui, tá? Essa daqui é a relação para a gente calcular a concentração de H+, calcular a concentração de H+, quando eu estou antes do ponto de equivalência. Tá? Essa relação aqui a gente demonstrou na sala de aula, certo, pessoal? A gente demonstrou essa relação, a gente fez toda a demonstração até chegar nessa fórmula aqui na sala de aula, e essa demonstração eu também passei num grupo para vocês, né? O material que eu mandei para vocês no grupo também tem falando essa demonstração, como que a gente chega nessa fórmulazinha aqui. Tá? Então, essa é a fórmula para eu calcular a concentração de H+ antes do ponto de equivalência. Tá? Que é quem? A molaridade do HCl vezes o volume de HCl menos a molaridade do NaOH vezes o volume de NaOH dividido pelo volume de HCl, que é quem? 25 ml, mais o volume de NaOH, que é quem? 20 ml. Tá? Então, substituindo esses valores, né, a gente sabe a concentração molar do ácido, que é 0,1, a gente sabe o volume dele, tá, menos a concentração molar da base vezes o volume dela, dividido pelo volume total. Pelo volume total, que é 25 mais 20. É o volume de ácido que já havia na Erlenmeyer, mais 20 ml, o volume adicionado de base. Resolvendo, a gente vai encontrar que a concentração de H+ vai ser isso daqui, ó, 0,033 mol por litro. E aplicando o menos log desse valor, aplicando menos o log da concentração de H+, que é menos o log desse valor, a gente encontra que o pH é aproximadamente 1,48. Tá? Então, esse é o pH da solução antes do ponto de equivalência, quando 20 ml de base é adicionado. Certo?
Agora vamos ver, certo, qual é o pH da solução no ponto de equivalência, que é quando 50 ml de base é adicionado. Esse cálculo está bem aqui, ó. Deixa eu aproximar. Pronto. Agora, qual o pH quando o volume de base adicionado é 50 ml? Quando eu adiciono 50 ml de base, a gente já viu que esse é o volume para ser atingido o ponto de equivalência. Ora, no ponto de equivalência, a gente sabe que o número de equivalentes são iguais. O que quer dizer que o número de equivalentes de ácido e de base são iguais? Quer dizer que as quantidades de ácido e de base são iguais respeitando a estequiometria. Tá? E no caso a estequiometria é de 1 para 1, porque olhando lá para a reação, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Tá? Ou seja, no ponto de equivalência não existe excessos. Não existe excesso nem de base e não existe excesso nem de ácido. Ou seja, como não existe excesso e tanto o ácido como a base são fortes, como ambos são fortes, a gente vai ter uma neutralização total. E qual é o pH quando a gente tem uma completa neutralização? O pH é 7, certo? Então tá aqui, ó, o pH vai ser 7. O pH vai ser 7, por quê? Porque no ponto de equivalência eu não tenho excesso nem de base e nem de ácido, porque as quantidades deles são iguais. Tá? Então eu tenho uma neutralização total porque ambos são fortes. Né? O HCl é um ácido forte e o NaOH é uma base forte. Certo? E nessa reação, quando não existe excesso nem de um nem de outro, quem é que é formado? É formado esse salzinho aqui, ó, o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, que é um sal neutro. Né? O cloreto de sódio na solução, ele se dissocia completamente em Na+ e Cl-, certo? Deixando o pH neutro mesmo, né? Igual a 7. Certo? Então, esse é o pH no ponto de equivalência quando o volume de base é 50 ml. Bom, então a gente já viu o pH. A gente já viu o pH quando nada de base é adicionado, certo? É 1. A gente já viu o pH quando eu adiciono base, mas estou antes do ponto de equivalência, que é esse valor, tá? A gente já viu o pH no ponto de equivalência, que é esse. Então, qual vai ser o pH agora após o ponto de equivalência? Ou seja, quando eu adiciono uma quantidade de base, aqui, ó, quando eu adiciono aqui uma quantidade de base, tá? Além do ponto de equivalência, tá? Lembrando que no ponto de equivalência o volume de NaOH é 50 ml, certo? Então, se eu adiciono, por exemplo, 60 ml de NaOH, eu estou além do ponto de equivalência depois. E além do ponto de equivalência, o que é que acontece? Além do ponto de equivalência, quando eu vou adicionando base, quando eu vou adicionando base, eu vou neutralizando o ácido. Aí no ponto de equivalência eu tenho uma neutralização total de ácido e base. Só que eu continuo adicionando base. Então se eu continuar adicionando base, nessa solução aqui, só vai ter base em excesso. A base em excesso que eu adicionei. Tá? Vai ter a base em excesso que eu adicionei. Então, além do ponto de equivalência, o pH ele é determinado pela base em excesso. Tá? Então eu vou ter aqui NaOH, ó, NaOH em excesso. Certo? E o NaOH em excesso, ele também se dissocia completamente, assim como o HCl, ele também se dissocia completamente, liberando Na+, mais OH-, tá? Mais OH-.
OH-. Ou seja, a concentração, ou seja, como eu tenho uma dissociação total, assim como ocorre com HCl aqui, como eu tenho uma dissociação completa de NaOH, certo? Eu vou ver o quê? Que a concentração do excesso de NaOH vai ser igual à concentração de OH-. Tá? A concentração do excesso de NaOH vai ser a concentração de OH-. Então, resolvendo aqui, certo? Vou aproximar aqui, tá aqui os cálculos, ó. Certo? Tá aqui os cálculos. Então, quando o volume de NaOH é 60 ml, depois do ponto de equivalência, a concentração do excesso de base é igual à concentração de OH-. E a gente também deduziu na aula passada, tá? Na aula presencial, na última aula presencial que a gente teve, a gente deduziu essa fórmula aqui, ó. Que a concentração de excesso de NaOH, que é igual à concentração de OH-, vai ser quem? Vai ser a molaridade, ou a concentração molar do NaOH, vezes o volume de NaOH adicionado, que é 60, menos a molaridade do HCl, vezes o volume de HCl que já existe lá no Erlenmeyer, que já havia no Erlenmeyer, 25 ml, dividido pelo volume total da solução, que é 60 ml de NaOH mais 25 ml de ácido. A gente deduziu essa fórmula na aula passada. Tá? E também essa dedução está no material que eu enviei no nosso grupo. Certo? Então, vamos lá. Tá? Então, resolvendo essa equação, a concentração de NaOH é 0,05 mol por litro. Aqui eu não coloquei as unidades, tá, pessoal? Por falta de espaço. Tá? Mas eu vou ter a molaridade de NaOH é 0,05 mol por litro. O volume adicionado é 60 ml, está aqui, ó. 60 ml. Menos 0,1 mol por litro é a concentração do HCl, vezes 25 ml. Dividido pelo volume total, que é 60 mais 25. Resolvendo, eu vou ver que a concentração de OH- é 5,88 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Observe que essa concentração é para o OH-, é a concentração do OH-. É a concentração do OH-. Então, se eu tenho a concentração do OH-, eu posso calcular o seu pOH, certo? Ora, se o pH é menos o log da concentração de H+, observe aqui, né, que o pOH é menos o log da concentração de OH-. Então, quando eu aplico menos o log dessa concentração que eu encontrei, essa daqui, a gente está aqui, ó. Né, o pOH é menos o log dessa concentração. Quando eu aplico isso daqui, eu encontro que o pOH é quem? O pOH é 2,23. Ora, eu encontrei o pOH, mas a questão quer que eu encontre o pH. Aí eu vou e uso essa formulazinha aqui, bicho, tá cortado, né? Me desculpem aí, né? Mas a fórmula diz o seguinte, tá? Que o pH mais o pOH é 14. Tá? Eu vou botar bem aqui, ó. O pH mais o pOH, certo? É igual a 14. Tá? Ora, se eu tenho o valor do pOH, que é 2,23, certo? Se o pH mais o pOH é 14 e o pOH é 2,23, então para eu calcular o pH é só pegar 14 e subtrair de 2,23. E eu encontro, certo? E eu encontro que o pH então vai ser 11,7, se eu não me engano. Minhas anotações.